Provérbios 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez tudo para um fim, sim, até o ímpio para o dia do mal. Todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei acham-se oráculos, em juízo a sua boca não prevarica. O peso e a balança justos são do Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Lábios justos são o prazer dos reis, e eles amam aquele que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o aplacará. Na luz do semblante do rei está a vida, e o seu favor é como a nuvem de chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é escolher o entendimento do que a prata. A estrada dos retos desvia-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua vida. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra prosperará, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o saber. O entendimento, para aquele que o possui, é uma fonte de vida, porém a estultícia é o castigo dos insensatos. O coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o saber nos seus lábios. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. O apetite do trabalhador trabalha por ele, porque a sua fome o incita a isso. O homem vil suscita o mal, e nos seus lábios há como que um fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa amigos íntimos. O homem violento alicia o seu vizinho, e guia-o por um caminho que não é bom. Quando fecha os olhos, fala para maquinar perversidades. Quando morde os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, a qual se obtém no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição dela. Melhor é um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de festins com rixas. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos receberá da herança. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro. Mas o Senhor é que prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é a peita aos olhos de quem a oferece. Para onde quer que ele se volte, serve-lhe de proveito. O que perdoa a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão afasta amigos íntimos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, portanto um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhotes, mas não com o insensato na sua estultícia. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. O princípio da contenda é como o soltar de águas represadas. Deixa por isso a porfia, antes que haja rixas. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro.
De que serve o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que ele não tem entendimento? O amigo ama em todo o tempo, e para a angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, tornando-se fiador na presença do seu vizinho. O que ama a contenda ama a transgressão. O que faz alta a sua porta busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem. E o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O ímpio recebe do regaço a peita, para perverter as veredas da justiça. O alvo do inteligente é a sabedoria, mas os olhos do insensato estão nas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, nem ferir aos nobres por causa da sua retidão. Refreia as suas palavras aquele que possui o conhecimento. E o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o tolo, estando calado, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios, por entendido. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O tolo não toma prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Quando vem o ímpio, vem também o desprezo, e com a desonra vem o opróbrio. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que corre. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, nem privar o justo do seu direito. Os lábios do tolo entram em contendas, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do difamador são como bocados doces, que penetram até o íntimo das entranhas. Aquele que é remisso na sua obra é irmão do que é destruidor. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Antes da ruína eleva-se o coração do homem, e adiante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem o sustentará na sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e decide entre os poderosos. Um irmão ajudado pelo irmão é como uma cidade fortificada. É forte como os ferrolhos de um castelo. O homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quem encontra uma esposa acha uma coisa boa, e alcança o favor do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos, tem-nos para a sua ruína, mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão. Melhor é o pobre que anda na sua integridade, do que aquele que é perverso de lábios e tolo. Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. A estultícia do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas do pobre o seu próprio amigo se separa. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Muitos procurarão o favor do liberal, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastam dele os seus amigos. Persegue-os com súplicas, mas eles já se foram. O que adquire a sabedoria é amigo de si mesmo. O que guarda o entendimento prosperará. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não convém o luxo, quanto menos ao servo dominar os príncipes. A discrição do homem fala o tardio em irar-se, e sua glória está em esquecer ofensas. A ira do rei é como o bramido do leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a calamidade do pai,
e as rixas da mulher são uma goteira contínua. Casa e riqueza são herdadas dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso padecerá fome. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas aquele que não faz caso dos seus caminhos morrerá. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Corrige a teu filho enquanto há esperança, mas não te incites a destruí-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o castigo, porque se o livrares, terás de o fazer de novo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. O que faz um homem desejável é a sua benignidade, e o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso esconde a sua mão no prato, e nem ao menos quer levá-la de novo à boca. Fere ao escarnecedor, e o simples aprenderá a prudência. Repreende ao que tem entendimento, e ele crescerá na ciência. O que aflige a seu pai e faz fugir a sua mãe é filho que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, de ouvir a instrução, e logo te desviarás das palavras do conhecimento. A testemunha vil escarnece da justiça, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. A condenação está preparada para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. Quem o provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo insensato se entremete nelas. O preguiçoso não lavra no outono, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o propósito no coração do homem, mas o homem inteligente o descobrirá. Muitos há que proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos joeira a todo malfeitor. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? O peso fraudulento e a medida falsa são abominação ao Senhor, tanto uma como outra coisa. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, diz o comprador. Mas, depois de retirar-se, então se gaba. Há ouro e abundância de pedras preciosas. Mas os lábios do conhecimento são joia de grande valor. Tira a roupa aquele que fica por fiador do estranho, e toma penhor daquele que se obriga por estrangeiros. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se enche de pedrinhas. Os projetos se confirmam pelos conselhos. Assim, pois, com prudência faze a guerra. O que anda mexericando revela segredos, pelo que não te metas com quem muito abre os seus lábios. O que amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, não será abençoada no seu fim. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Pesos fraudulentos são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo, e, feitos os votos, então refletir. O rei sábio joeira os ímpios e faz girar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. A benignidade e a verdade guardam o rei, e com a benignidade sustém ele o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Os açoites que ferem purificam do mal, e as feridas penetram até o mais íntimo do corpo. 21.
Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, tal lâmpada dos ímpios é pecado. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Ajuntar tesouros com língua falsa é uma vaidade fugitiva. Aqueles que os buscam, buscam a morte. A violência dos ímpios arrebatá-los-á, porquanto recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é tortuoso, mas o proceder do puro é reto. Melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E, quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo observa a casa do ímpio. Precipitam-se os ímpios na ruína. Quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo aplaca a ira, e a dádiva às escondidas, a forte indignação. A execução da justiça é motivo de alegria para o justo, mas é espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Resgate para o justo é o ímpio, e em lugar do reto ficará o prevaricador. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Ele procede com insolente orgulho. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo o dia o ímpio cobiça, mas o justo dá e não retém. O sacrifício dos ímpios é a abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem ser contestado. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera os seus caminhos. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e o favor é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram. Quem os faz a ambos é o Senhor. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e do temor do Senhor é riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Quem vê com olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor, e a contenda se irá. Cessarão a rixa e a injúria. O que ama a pureza do coração, e que tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor preservam o que tem conhecimento, mas ele transtorna as palavras do prevaricador. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da adúltera. Aquele contra quem o Senhor está irado cairá nela. A astutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O que para aumentar o seu lucro oprime o pobre e dá ao rico, certamente chegará à penúria. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque será coisa suave se os guardares no teu peito, se estiverem todos eles prontos nos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor,
A ti tu os fiz saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca dos conselhos e do conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder com palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas ao aflito na porta, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Vês um homem hábil na sua obra? Esse perante reis assistirá, e não assistirá perante homens obscuros. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se fores homem de grande apetite. Não cobices os seus manjares gostosos, porque é comida enganadora. Não te fatigues para seres rico. Dá de mão a tua própria sabedoria. Fitando tu os olhos nas riquezas, elas se vão, pois fazem para si asas, como a águia, voam para o céu. Não comas o pão do avarento, nem cobices os seus manjares gostosos, porque, como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é forte. Ele lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, porque, fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do Seol. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, ó meu próprio. E exultará o meu coração, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenhas inveja dos pecadores. Antes conserva-te no temor do Senhor todo o dia, porque deveras terás uma recompensa. Não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquela que te deu a luz. Filho meu, dá-me o teu coração, e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito é a aventureira. Também ela, como salteador, se põe a espreitar, e multiplica entre os homens os prevaricadores. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. O serás como o que se deita no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a violência, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis.
O sábio é mais poderoso do que o forte, e o inteligente do que o que possui a força. Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é alta demais para o insensato. Ele não abre a sua boca na porta. Aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos o chamarão. O desígnio do insensato é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para a matança. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura aquele que pesa os corações não o percebe? E aquele que guarda a tua vida não o sabe? E não retribuirá a cada um conforme a sua obra? Come mel, filho meu, porque é bom, e do favo de mel, que é doce ao teu paladar. Sabe que é assim a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti recompensa, e não será malograda a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó ímpio, contra a habitação do justo, nem assoles a sua pousada. Porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e quando tropeçar, não se regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja, e isso seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não tem futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Filho meu, teme ao Senhor e ao Rei, e não te entremetas com os que gostam de mudanças, porque de repente se levantará a sua calamidade, e a ruína deles, quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Fazer acepção de pessoas no juízo não é bom. Aquele que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que julgam retamente haverá delícias, e sobre eles virá copiosa bênção. O que responde com palavras retas beija os lábios. Prepara os teus trabalhos de fora, apronta bem o teu campo, e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei junto ao campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra estava derrubado. O que tendo eu visto, o considerei. E, vendo-o, recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um salteador, e a tua necessidade como um homem armado. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como o céu na sua altura, e como a terra na sua profundidade, assim o coração dos reis é inescrutável. Tira da prata a escória, e sairá um vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não reclames para ti honra na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado perante o príncipe. O que os teus olhos viram, não te apresses a revelar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não reveles o segredo de outrem, para que não te desonre aquele que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido obediente. Como o frescor de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera o espírito dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Se achaste mel, come somente o que te basta, para que porventura não te fartes dele, e o venhas a vomitar.
Põe raramente o teu pé na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Malho e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no homem desleal no dia da angústia. O que entoa canções ao coração aflito é como aquele que despe uma peça de roupa num dia de frio e como vinagre sobre a chaga. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te recompensará. O vento norte traz chuva, e a língua caluniadora, o rosto irado. Melhor é morar num canto do eirado, do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fresca para o homem sedento, tais são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que cede lugar diante do ímpio. Comer muito mel não é bom. Não multipliques, pois, as palavras de lisonja. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. 26. Como a neve no verão, e como a chuva no tempo da ceifa, assim não convém ao tolo a honra. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés decepa e o dano bebe, quem manda mensagens pela mão de um tolo. As pernas do coxo pendem frouxas. Assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que ata a pedra na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na mão dos tolos. Como o flecheiro que fere a todos, assim é aquele que assalaria ao transeunte tolo ou ao ébrio. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Vês um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o faz o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no prato, e nem ao menos quer levá-la de novo à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O que, passando, se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que atira tições, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Faltando lenha, apaga-se o fogo, e não havendo difamador, cessa a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do difamador são como bocados deliciosos que descem ao íntimo do ventre. Como o vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas no seu interior entesoura o engano. Quando te suplicar com voz suave, não o creias, porque 7 abominações há no teu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com dissimulação, na congregação será revelada a sua malícia. O que faz uma cova cairá nela, e a pedra voltará sobre aquele que a revolve. A língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha ferido, e a boca lisonjeira os 27. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estranho e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. O que está farto despreza o favo de mel, mas para o faminto todo amargo é doce. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração,
Assim é o doce conselho do homem para o seu amigo. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nem entres na casa de teu irmão no dia de tua adversidade. Mais vale um vizinho que está perto do que um irmão que está longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha o que responder àquele que me vituperar. O prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos passam adiante e sofrem a pena. Tira a roupa aquele que fica por fiador do estranho, e toma penhor daquele que se obriga por uma estrangeira. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, levantando-se de madrugada, isso lhe será contado como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a mulher rixosa são semelhantes. Retê-la é reter o vento, ou segurar o óleo com a destra. Afia-se o ferro com o ferro. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que cuida da figueira comerá do fruto dela, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O Seol e o Abadom nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pisasses o insensato no grau entre grãos pilados, contudo não se apartaria dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Quando o feno é removido, e aparece a erva verde, e recolhem-se as ervas dos montes, os cordeiros te proverão de vestes, e os bodes do preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e das tuas criadas. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Por causa da transgressão de uma terra são muitos os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos, ela subsistirá por longo tempo. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa trigo nenhum. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta a sua riqueza com juros e usura, ajunta para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na cova que abriu. Mas os inocentes herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que tem entendimento o esquadrinha. Quando os justos triunfam, há grande glória, mas quando os ímpios sobem, escondem-se os homens. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como o leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de entendimento é também opressor cruel, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem culpado do sangue de qualquer pessoa será fugitivo até a morte. Ninguém o ajude. O que anda retamente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá de repente. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos se encherá de pobreza. O homem fiel gozará de abundantes bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Fazer acepção de pessoas não é bom, mas até por um bocado de pão prevaricará o homem. Aquele que é cobiçoso corre atrás das riquezas, e não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende a um homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. O que dá ao pobre não terá falta,
mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, escondem-se os homens, mas quando eles perecem, multiplicam-se os justos. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a sua riqueza. O rei pela justiça estabelece a terra, mas o que exige presentes a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. O justo toma conhecimento da causa dos pobres, mas o ímpio não tem entendimento para a conhecer. Os escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O sábio que pleiteia com o insensato, quer este se agaste, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o opressor se encontram. O Senhor alumia os olhos de ambos. Se o rei julgar os pobres com equidade, o seu trono será estabelecido para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Corrige a teu filho, e ele te dará descanso. Sim, deleitará o teu coração. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, não atenderá. Vês um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Aquele que cria delicadamente o seu servo desde a meninice, no fim tê-lo-á por herdeiro. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que é sócio do ladrão odeia a sua própria alma. Sendo ajuramentado, nada denuncia. O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor do príncipe, mas é do Senhor que o homem recebe a justiça. O ímpio é abominação para os justos, e o que é reto no seu caminho é abominação para o 30. Palavras de Agur, filho de Jaqué de Massá. Diz o homem a Itiel e a Ucal: na verdade que eu sou mais estúpido do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Certamente o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço: não mas negues antes que morra. Alonga de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me só o pão que me é necessário, para que eu de farto não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, não venha furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que ele não te amaldiçoe e fiques tu culpado. A gente que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. A gente que é pura aos seus olhos e contudo nunca foi lavada da sua imundícia. A gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. A gente cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber: dá. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que nunca dizem: basta: o Seol, a madre estéril,
a terra que não se farta d'água, e o fogo que nunca diz, basta. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos da águia. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não pratiquei iniquidade. Por 3 coisas estremece a terra, sim, há 4 que não pode suportar. O escravo quando reina, o tolo quando se farta de comer, a mulher desdenhada quando se casa, e a serva quando fica herdeira da sua senhora. 4 coisas há na terra que são pequenas, entretanto são extremamente sábias. As formigas são um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os querogrilos são um povo débil, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos enfileirados. A lagartixa apanha-se com as mãos, contudo anda nos palácios dos reis. Há 3 que andam com elegância, sim, 4 que se movem airosamente. O leão, que é o mais forte entre os animais, e que não se desvia diante de ninguém. O galo emproado, o bode, e o rei à frente do seu povo. Se procedeste loucamente em te elevares, ou se maquinaste o mal, põe a mão sobre a boca. Como o espremer do leite produz queijo verde, e o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz 31. As palavras do rei Lemuel, rei de Massá, que lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? E que te direi, ó filho do meu ventre? E que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é dos reis, ó Lemuel, não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de quem anda aflito. Dai bebida forte ao que está para perecer, e o vinho ao que está em amargura de espírito. Bebam e se esqueçam da sua pobreza, e da sua miséria não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Alefe, mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. Bete, o coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. Gimel, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Dalete, ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. E é como os navios do negociante, de longe traz o seu pão. Vave, e quando ainda está escuro, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Zaine, considera um campo e compra-o. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ete, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Tete, prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Iode, estende as mãos ao fuso, e as suas mãos pegam na roca. Cafe, abre a mão para o pobre. Sim, ao necessitado estende as suas mãos. Lâmede, não tem medo da neve pela sua família, pois todos os da sua casa estão vestidos de escarlate. Meme, faz para si cobertas. De linho fino e de púrpura é o seu vestido. Nune, conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciãos da terra. Samerue, faz vestidos de linho e vende-os e entrega cintas aos mercadores. Aine, a força e a dignidade são seus vestidos, e ri-se do tempo vindouro. P, abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Tissadê, olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Cofe, levantam-se seus filhos, e lhe chamam bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: Reche, muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas.
Shine. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tau. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras.